E a nossa próxima programação é um painel sobre a geração cidadã de dados. Fortalecer, né, esse processo cidadão de empoderamento para o uso ético de dados em prol de si e das comunidades em que esses líderes estão inseridos é um dos objetivos da geração cidadã de dados. Gerar dados mais qualificados e solucionar problemas reais da sociedade por meio de dados é um dos objetivos dessa conversa. Então, eu vou convidar aqui ao palco a nossa moderadora, Caroline Muniz. Ai, meu Deus. Não pode. Ai, meu Deus. Que vai mediar esse papo, né? Que é uma apaixonada pelo mundo, por impacto social, tecnologia, inovação, que desde 2018 trabalha no Social Good Brasil, né? Já passou por várias áreas e hoje está aí como nossa coordenadora de projetos, atuando como coordenadora de projetos e já tendo passado por outras coordenações, inclusive a do festival. E vou deixar ela falar mais um pouquinho dela e um pouquinho dos convidados, chamar esses convidados. Então, o palco é seu, bonita. Até de look aqui, porque mudei de função, assim. E aí, vamos, então, para a nossa próxima programação do dia. Vou começar aqui trazendo uma introdução ao tema aí da geração cidadã de dados, depois vou convidar os nossos 2 participantes aí do painel que já estão aguardando. Os dados, eles nunca são perfeitos. Porém, as lacunas de dados e os desafios de descrever adequadamente as necessidades, perspectivas e valores das pessoas são mais prevalentes para as pessoas marginalizadas do que para outros grupos. As causas da exclusão de dados variam, mas é justo a gente dizer que os grupos marginalizados, como pessoas pretas, indígenas, LGBTQIAP+, periféricas, imigrantes, entre outros, lutam para fazer as suas vozes serem ouvidas. E alguns grupos acabam sendo totalmente invisíveis nas estatísticas nacionais. Isso talvez tenha a ver um pouco com a falta de diversidade histórica nas equipes de cientistas de dados, pesquisadores, estatísticos, e resulta numa geração de dados muitas vezes negligente, racista, elitista, dentre diversos outros vieses discriminatórios e excludentes. Assim, a geração cidadã de dados começa a aparecer como uma forma de complementar e até contestar os dados oficiais para fornecer um contexto importante para os tomadores de decisão, por exemplo, para a definição de políticas públicas mais inclusivas. Essa marginalização de dados, ela significa que mesmo as estratégias e programas bem intencionados correm o risco de, na melhor das hipóteses, serem ineficazes e, na pior das hipóteses, causar danos e reforçar os estigmas. Então, a gente sempre deve se perguntar: a quem pertencem os dados? A favor de quem eles estão mais ou menos disponíveis? Por quem eles são produzidos? E aí, a gente precisa se perguntar como tornar os dados visíveis a ponto de garantir novas narrativas que permitam o desenvolvimento de grupos marginalizados. E aí, para a gente bater esse papo e começar a aprofundar um pouco mais no tema, eu tenho 2 convidados super especiais e potentes. O primeiro deles é o DJ Bola, que é pai de 3 filhos, DJ, produtor musical e cultural, empresário, empreendedor social, cofundador da Associação A Banca de Negócios de Impacto da Periferia e da ANIP, Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia. Além disso, ele também é Fellow SGB. E junto com ele, para compor esse papo, a gente tem o Caio Moura da Silva, que é mestre em Ciência Política pela UERJ, graduando em Estatística pelo ENSE-IBGE, e hoje ele trabalha no LabJaca, ele integra a coordenação de pesquisa como analista de dados e foi analista de dados e professor do projeto Monitorando a Justiça Hídrica e Energética nas Favelas, da Rede Favela Sustentável. Então, a gente tem, de um lado, alguém lá do estado de São Paulo e do outro, um carioca, ambos de comunidades periféricas e que vêm com muita potência conversar com a gente sobre o tema. Bem-vindos, meus queridos, que bom tê-los aqui comigo. Eu já vou aproveitar e já vou trazer a primeira pergunta e daí vocês se apresentam, vocês podem se audiodescrever também, beleza? A primeira pergunta
eu já vou fazer direto para o Caio. Então, Caio, seja muito bem-vindo. Você faz a sua audiodescrição, por favor. E aí já conta pra gente qual que é a sua definição de geração cidadã de dados e qual que é o impacto que a geração cidadã de dados traz. E aí, Caroline, boa noite para você, boa noite para o DJ Bola, satisfação estar aqui dividindo essa mesa e fazendo esse bate-bola com ele. E, enfim, agradecer também a galera da Social Good Brasil. Enfim, minha audiodescrição, sou um homem de 28 anos, periférico, negro, com a pele clara, tô com cabelo com corte americano e com uma falha na sobrancelha direita, uso barba também. E falando sobre geração cidadã de dados, né, o que é geração cidadã de dados para a gente do LabJaca, a ideia, assim, muito diretamente é nós por nós. Né, nós por nós na área da produção de conhecimento, na área da produção de pesquisa, de dados e de informação. A ideia de dados, no caso, é a favela protagonizar a produção de conhecimento e de dados, né, já que, enfim, na maioria das vezes, a favela, quando é vista como um objeto. Né? Então, a ideia de fazer geração cidadã de dados é que a favela passe a protagonizar a produção de dados. E aí, chamar a atenção só para a coisa do cidadã, né? A geração cidadã de dados ela é cidadã em dois sentidos. Primeiro, porque quem produz, né, é o cidadão, a cidadã, né, sobretudo, como a Caroline tinha falado, é especialmente importante que as pessoas de grupos marginalizados, então pretos, pobres, periféricos, todas essas comunidades, que elas estejam produzindo os dados sobre si. Então tem uma coisa do cidadão, que é quem produz os dados, mas tem também um lado cidadão no objetivo da produção dos dados. Né? A gente não está produzindo dados só para, em termos de pesquisa, de mercado, ou, enfim, outros tipos, né, generalizados de produção de dados. A gente está produzindo dado com o objetivo cidadão, né? Então, com o objetivo de produzir inclusão, com o objetivo de denunciar uma ausência seletiva do Estado, né, para denunciar um problema, no caso do LabJaca, né, da favela do Jacarezinho ou de outras favelas do Rio de Janeiro. Então, ela é cidadã também nesse sentido, do seu propósito, né? É sempre pensando um objetivo que é coletivo. E aí, respondendo a segunda parte, né, da pergunta que a Carol falou sobre os impactos, eu acho que dá para falar impactos, assim, que são diversos, né, da produção cidadã de dados. E aí eu vou começar dividindo, assim, impactos de curto e de longo prazo. Impactos de curto prazo, eu acho que já tem uma questão que é formação. Né? Quem participa da geração cidadã de dados acaba desenvolvendo enfim, ferramentas técnicas, desenvolvendo experiência numa área que, como foi dita na introdução, ela é muito, enfim, muito ampla, né? Tem muita demanda no mercado e que muitas vezes não tem gente com experiência ou com capacitação para fazer isso. Então, a primeira coisa, né, quando você está num projeto que tem a pegada de produção cidadã de dados, a gente está formando pessoas e desenvolvendo experiência nessa área. E aí, a gente está pensando em gente pobre, favelada, periférica, fazendo esse tipo de processo. No segundo impacto também de curto prazo imediato é a politização, né? Porque quando a gente faz produção cidadã de dados nos nossos territórios, e esse é o diferencial de organizações como, por exemplo, o LabJaca, enfim, e grupos que fazem produção cidadã de dados no seu território, na sua favela, na sua comunidade, é que a gente está trazendo uma discussão, né, de debate público que está sendo gerida a partir da favela, pela favela e para a favela. Então, acaba gerando também uma politização da própria comunidade. Enfim, e aí tem vários outros impactos. Por exemplo, joga a luz a um problema, né? Geração cidadã de dados, como é a partir da favela, né, para a favela poder falar de si, a gente joga a luz para problemas que a própria comunidade, que o próprio território está identificando. E aí a gente produz informação, produz dados sobre isso para poder pautar a política pública. Né? Então, também outro benefício, é outra qualidade da geração cidadã de dados. Né? A gente tem informação, a gente produz dados, e a gente pode, a partir disso, pautar a mudança que a gente quer, né? Que política pública que a gente quer a partir da favela e para a favela. E aí, já pensando, para finalizar, no longo prazo, o objetivo é sempre a transformação social. Né? O objetivo é sempre resolver um problema que está sendo identificado a partir da comunidade, né, denunciado pela comunidade
enfim, e que está sendo ali muitas vezes propostas, saídas a partir da comunidade. E aí esse seria o impacto de longo prazo também. Ah, é muito legal, Caio. Acho que é a definição de democratizar dados por aí, né? A gente levar para todo mundo e que cada um consiga construir suas próprias narrativas também. Bola, a gente sabe que o acesso à educação em dados, ele acaba sendo, ou foi até agora, super elitista, concentrado na mão de poucos. Como que a gente faz? Porque eu imagino que é um desafio chegar para a galera aí da comunidade e falar assim, vamos aprender sobre dados, vamos criar os nossos próprios dados. Como a gente faz para engajar esses grupos na geração dos seus próprios dados? Conta aí um pouquinho para a gente sua perspectiva sobre isso e conta também como que a banca, a NIP, tá fazendo isso com seus empreendedores, seus coletivos culturais. Boa. Salve, gente. Boa noite. Peço licença aqui para chegar, para trocar ideia com vocês. Satisfação, Caio. Um abraço aí para toda a galera do LabJaca. Satisfação toda a equipe Social Good Brasil, uma equipe maravilhosa. Salve também a todos e todas que estão nos assistindo. Bom, eu falo da Zona Sul de São Paulo, no Jardim Ângela. Sou um homem já de 41 anos, como a Carol trouxe, pai de 3 crianças maravilhosas, moro com a minha companheira, tenho meu pet, sou DJ turntablista, sou um homem preto, de pele clara, sou um afrodescendente, estou usando uma bombeta virada para trás, roxa, estou usando também um corta-vento preto e cinza, atrás de mim tem os meus toca-discos e tem uma parede de fundo branco. Pois bem, também tem um cavanhaque já meio grisalho, enfim. Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto, né, Carol, sobre engajamento na quebrada, sobre dados. A gente vem fazendo uma série de articulações e trocas para problematizar o que é dados. Durante muito tempo, principalmente aqui na quebrada, as pessoas vinham para cá, isso, né, alguns anos atrás, a galera de fora da periferia vinha para a periferia para acessar dados. Ou seja, o que é isso? E queria saber o que acontecia aqui. Então, surgiram livros, surgiu TCCs, surgiu matérias, muitas das vezes trazendo os dados negativos, né? Ou seja, de coisas não legais que acontecem nas periferias, por uma série de questão estrutural. E quando vocês trazem dados, eu conecto isso com o passado. Isso era dados. Mas no dia de hoje, é uma discussão que precisa ainda ser aprofundada para que a galera consiga identificar o que é dados, que dados são esses, como vocês trouxeram, tudo é dado, né? Tudo são dados. E o que eu faço com essas informações a partir do momento que eu identifico, e aí a partir disso eu tomo minha decisão. Então, nós estamos fazendo um movimento de articulação, de problematização externa, para que a gente possa discutir quais são as tretas de acessar dados ou de analisar os nossos próprios dados gerados, e tem sido um aprendizado muito importante, né, Carol? Porque a maioria da galera com que a gente conversa, eles não conseguem conectar os dados com tudo que está ao redor do negócio, do projeto e da vida deles, né? Acho que esse é um grande desafio para a gente meio que desmistificar e traduzir o que é dados na quebrada, o que a gente pode fazer com isso. E desde pessoa física a movimentos culturais, a coletivos, empresas, organizações, ONGs e assim por diante. Então é um trabalho bem importante para que as pessoas consigam ter uma outra visão sobre o que elas produzem, sobre o que as pessoas do seu entorno produzem, para que elas possam tomar decisões diferentes, ter uma visão mais aprofundada sobre o que acontece no seu entorno, para que ela seja protagonista. É isso que o Caio trouxe, né? Acho que a gente bate numa tecla de anos a anos, dizendo que a periferia, as pessoas que moram na periferia, que são da periferia, elas podem ser muito mais que um cliente beneficiário ou um usuário de iniciativas de quem não vive na periferia, né? Então, durante muito tempo, a gente sempre recebeu projetos, sempre recebemos
iniciativas, pessoas que têm uma certa intencionalidade positiva, mas a gente sempre não era visto como um cliente beneficiário e usuário. E a partir do momento que a gente passa a ter mais entendimento sobre os dados que a gente produz, sobre os dados que acontecem ao nosso entorno, a gente começa a ter outro entendimento. Pelo menos para mim, na banca, foi assim que eu me identifiquei, foi assim que eu trilhei e venho trilhando esses 22 anos de existência da banca. Para mim, de toda essa leitura que vocês estão trazendo, mas quando eu acessei, quando eu conheci o Holocausto Urbano do Racionais MCs, né, o disco de vinil, ali eles estavam trazendo um monte de dados que não eram oficiais, né, ou seja, não estava no IBGE, não estava nas grandes empresas de pesquisa, etc, etc, mas ali eram dados reais, de territórios reais e de periferias distantes. Então, ou seja, tinha uma conexão porque ele narrava ali dados, histórias do que acontecia ali, e isso me conectava para que eu pudesse, além de acessar essas informações, eu buscasse outras, né? Me conectasse com mais conteúdos similares àquele que era produzido dentro do disco das músicas do Racionais MCs no Holocausto Urbano. Então, isso que você trouxe, cara, os dados, eles sempre existiram, horas mais, hora menos, só que para a gente sempre estivemos na ilha, na luta, né, em busca de sobreviver, em busca de desenvolver aquilo que a gente se propõe a fazer e com uma intencionalidade de transformação social e econômica de dentro para fora, tentando trazer as nossas expertises, nossos aprendizados, nossos valores, nosso sonho, nossa luta para resolver algo que a gente não causou, que é a desigualdade socioeconômica, né? Hoje o Brasil é um dos principais países mais desigual do mundo. São Paulo, com a pandemia, aumentou descaradamente a minoria que já era rica ficou mais rica, a maioria que era pobre continuou, triplicou a sua condição socioeconômica. Então, essa discussão sobre dados e para que serve e como que a gente traz isso para a nossa luta, ela é essencial. Luta de sobrevivência, de ação dentro e fora da quebrada. E aí, né, falando isso de engajamento e de aprendizado sobre dados. Dentro com nossos programas, não é diferente. A gente sempre dialoga com a galera que é de periferia e também com uma galera que não é de periferia. E aí tem uma coisa muito louca que nesses últimos anos foi percebido o poder de consumo da quebrada, poder de consumo econômico, né? Então, tem estudos que dizem que a periferia ela consome mais de 6 bilhões de reais por ano, tem uma economia circulando ali, e isso tem a ver com dados, né? Tem a ver com a pesquisa, tem a ver com o entendimento sobre o poder econômico. Milhares e milhares de pessoas que é um poder econômico baixo, mas com muita gente isso se torna muito grande. E aí tem uma galera que está olhando para esses dados com muito entendimento o que pode ser feito, o que pode ser feito para conseguir capturar um pedaço desse mercado, que é o mercado de consumo e de econômico na periferia. A partir do momento que essa galera de fora tem essa visão, novamente estamos repetindo aquela questão de ser um cliente beneficiário um usuário e não a gente ser protagonista. Então, quando a gente faz as ações dentro da banca, a gente traz esses problemas, traz essa percepção do quanto é importante a gente fazer parte dessa movimentação econômica como um captador dessa economia. Ou seja, os negócios de impacto de periferias, que são negócios que nascem nas periferias, muitas das vezes por uma questão de necessidade, muitas das vezes por uma questão de dor, ele cria e ela cria um negócio com esses princípios que eu trouxe, né, com desse jeito inicial, e a partir dali então ela começa resolver um problema individual e depois resolver um problema de outras pessoas, ao mesmo tempo que gera uma receita, ou seja, gera uma renda, né? Começa a gerar dinheiro ali. Então isso é muito importante a gente trazer o quanto que tem muito valor os negócios de impacto, os negócios que acontecem de dentro da periferia, entender sobre o tamanho do mercado, o tamanho do potencial de econômico e de transformação que tem
para que ele possa melhorar a sua atuação, quanto negócio, quanto impacto. E isso ela é transversal desde cultura, música, negócios tradicionais, negócios com propósito, negócios culturais, tá ligado? Então, acho que nós temos um caminho longo ainda para trazer a potência dos dados, seja ele para produzir, para observar o que está em torno, criar uma estratégia e, a partir do momento, depois de tudo isso, agir para que a gente possa fazer nossas ações continuarem, fazer a transformação acontecer e também conseguir fazer recurso, fazer dinheiro, né? Porque é isso. A base da pirâmide, ela sempre viveu uma questão socioeconômica super difícil e a gente acredita que para diminuir a desigualdade socioeconômica, o dinheiro ele tem que estar dentro da periferia, ele tem que passar por ali, ele tem que chegar até lá, ele tem que ser gasto lá, né? Então, é um pouco do que eu analiso assim, sobre dados. E tem um desafio gigante pela frente ainda, né, Carol? E eu acho que esse ponto financeiro, assim, ele é super importante, porque se a gente não se ligar e não começar a levar e democratizar dados para a galera da periferia, o dinheiro vai começar a sair, porque dados são dinheiro, né? É muito poder aquisitivo, tanto que a gente tem as grandes companhias e organizações mundiais, elas não são mais de produto, elas são de dados. Então, como que a gente leva isso para que o dinheiro rode ali internamente e seja desenhado toda a narrativa a partir do que realmente acontece ali, não a partir do que um olhar externo definiu que é importante ser levado. Assim. Acho que, conforme vocês dois foram falando, eu até anotei aqui, quando o Bola comentou sobre a pandemia e os diversos desafios, eu anotei aqui, se não tem dados, não tem problema, né? É como se o problema não existisse. E aí eu acho que é o gancho perfeito para pedir para o Caio contar um pouquinho sobre o que é o LabJaca, trazer algum exemplo prático dos projetos que vocês estão criando de geração cidadã de dados, porque é uma organização que nasceu aí no meio da pandemia, né, Caio? Então conta aí pra gente. Exato, Carol. Não, foi exatamente isso. O LabJaca, ele nasce ali em 2020, né, enfim, pegando a pandemia, e foi bem nessa questão, assim, foi o que a Carol falou, se não tem dados, não tem problema. E o que a galera, né, do que fundou o LabJaca, eu não sou um dos fundadores, né, eu entrei em equipe um pouquinho mais à frente, mas enfim, a ideia era essa, né, você via, né, existia uma percepção de que os dados oficiais, né, os poucos que tinham sobre Covid nas favelas, eles não refletiam a realidade, né, do problema que se via, enfim, quando você entrava na favela, na comunidade, e você não conseguia, percebia que existia um descompasso, né? E aí o LabJaca nasce primeiro como uma campanha, né, Jaca contra o Corona, que a ideia era entender que, enfim, era uma pandemia, né, e que tinha o problema da saúde pública, e que esse problema ele vinha acompanhado com um problema socioeconômico, né, das outras precariedades, então, enfim, da renda das famílias que abaixou, da fome, da volta da fome, e aí lançou-se, né, essa campanha Jaca contra o Corona, que consistia basicamente na distribuição de cestas básicas, para exatamente vendo que muito pouco, enfim, era feito para as favelas, né, que em termos de dado, em termos de políticas públicas, então existe uma mobilização local, a partir do Jacarezinho, outras favelas tiveram outros processos bem parecidos, entendendo essa ausência, né, de atuação e de auxílio do Estado, mas, né, se entendia que existia um problema aí também de informação, de dados, daí que a gente precisava coletar também essa informação a partir da favela, já que o Estado não estava fazendo isso, ou fazia isso de forma muito precária, era importante que essas informações fossem coletadas a partir da favela para poder apresentar e reivindicar. Então, ao longo do tempo, como se foi distribuindo as cestas básicas, né, foi se coletando, né, enfim, com um formuláriozinho mesmo, qual era o perfil, quem eram as pessoas que estavam vindo receber, se essas pessoas elas tinham contato, né, se já tinham apresentado sintomas, se conheciam alguém que tinha apresentado sintoma, na família ou não, se já tinha, enfim, ocorrido internação, essas coisas. Então foi assim que o LabJaca nasceu, né? Então, primeiro, né, e aí vem assim, para definir o LabJaca em uma frase, é um laboratório de dados e narrativas, né? Então, dados porque a gente produz dados a partir da favela,
né, e narrativas, porque a produção de dados, ela também possibilita que a gente conte uma história, né, que a gente conte a nossa história a partir da gente mesmo. Então não é ninguém vindo de fora, como o Bola falou, contando a nossa história, ou explorando o nosso potencial, ou descobrindo como é que é a nossa realidade. Somos nós mesmos, né, refletindo sobre a nossa história de forma coletiva, produzindo informação sobre ela e comunicando isso. Né, porque, como também já foi dito, os dados às vezes é uma linguagem difícil, né? Às vezes envolve, enfim, entra uma galera de tecnologia, de programação, de estatística, então isso pode ser muito assustador, sobretudo se a gente está olhando de uma perspectiva favelada, né? Então é uma área também que é muito branca, muito masculina. Então tem uma série desses problemas que afastam a galera e que dificulta a comunicação. Então o outro braço do LabJaca é ser um laboratório, né, de narrativas. Então pensar comunicação. Como é que a gente comunica esses dados? Como é que a gente comunica as pesquisas que a gente faz? Né? E para quem a gente está fazendo isso? Então o nosso objetivo é comunicação popular, comunicação favelada. Então tudo que a gente faz é pensando que esse é o nosso público e que a nossa linguagem vai ser assim. Então, como é que a gente fala? A gente fala de determinada forma, a gente tem uma estética que é da nossa forma, então a gente não vai mudar isso, a gente não vai embranquecer isso, a gente não vai elitizar isso. A gente vai falar pensando que o nosso público é esse, né, que nós somos os nossos públicos, né, que a nossa família é o nosso público. Então, quando eu estou comunicando uma pesquisa, eu estou falando para minha mãe, para minha tia, né, para o cara da padaria, para o meu parceiro do mototáxi. Então, essas pessoas que são o alvo da nossa comunicação. E aí, pensando em dois exemplos práticos de comunicação, de geração cidadã de dados, vou falar só de dois, poderia ser muitos, mas, enfim, a gente fez uma pesquisa sobre a dengue no Jacarezinho, né, ali também na época da pandemia, porque percebeu que existia, enfim, óbvio, né, existia um problema, né, ali evidente e talvez mais emergencial, que era a Covid, mas que existia um problema da dengue também, que assola, né, esses territórios, assola o Jacarezinho especialmente, e que precisava ser atacado também, que precisava ali ser jogado luz para esse problema e para a gente poder refletir a partir disso. Então a gente fez, né, a pesquisa sobre a dengue, indo no território, sempre no território, a partir do território, para pensar os problemas do território. E um outro exemplo, né, de geração cidadã de dados, que a gente acabou recentemente, foi a pesquisa sobre justiça hídrica e energética nas favelas, né? Foi um projeto mais amplo, foi um projeto que aconteceu em 15 comunidades da Rede Favela Sustentável, e o Jacarezinho foi uma dessas favelas, e o LabJaca foi um parceiro do curso, e, enfim, e fez a pesquisa, né, no Jacarezinho também, a partir do Jacarezinho, para saber como eram, né, como estavam as condições de água e luz daquele território, pensando qualidade, pensando acessibilidade e pensando eficiência também. Então, são dois exemplos. E para terminar, só galera, dados também não são só números, né? Como, enfim, foi falado, dado é foto, dado é narrativa, dado, como o Bola falou, dado tá aí no rap, tá nas músicas, e isso tudo a gente pode tirar. E aí o último exemplo, a gente acabou, né, estamos finalizando uma pesquisa sobre masculinidades pretas e periféricas no Jacarezinho. E aí o objetivo foi pensar, né, o que enfim, ser homem preto nesse território, né, no Jacarezinho, no Manguinho. Quais são as questões que a gente passa, enfim, como isso afeta a nossa subjetividade, como é a nossa relação com a nossa família, e, enfim, os impactos, né, disso na nossa saúde mental, nas nossas relações afetivas. Então, isso também é dado, tá? E isso também é um exemplo de geração cidadã de dados. Muito legal, Caio. Meu Deus, super inspirador. Inclusive, o pessoal que está assistindo já procura tanto a banca, a ANIP, o LabJaca, tudo aí nas redes sociais, começa a seguir, que eles fazem coisas muito incríveis. Para a gente ir se encaminhando aqui para o final, acho que vou levar minha última pergunta para o Bola. Bola, eu queria que você contasse um pouquinho, porque muitas vezes a gente fala de dados e as pessoas acham que dados é só para quem quer ser técnico, ou ser cientista de dados, ou trabalhar com TI, ou sistema de informação. E aqui na SGB a gente tem um papel muito de desmistificar isso e mostrar que é para todo mundo, que o empreendedor precisa disso para prosperar o seu negócio, que quem trabalha em diversas funções precisa. E aí, o SGB e a banca estão com um projeto muito legal para levar dados para coletivos culturais. E eu gosto de citar, porque quando a gente comenta isso, as pessoas ficam, nossa, mas
coletivos culturais, dados, o que isso tem a ver? Então, eu queria te convidar para contar um pouquinho sobre esse projeto e por que tem a ver coletivo cultural com dados. Boa. Tem tudo a ver, né? Uma porque os coletivos culturais, eles criam dados, eles geram dados, eles produzem dados. Dados invisíveis, é isso que você assim. Quando está acontecendo as oficinas culturais na quebrada, as oficinas de música, os encontros para problematizar questões sociais, políticas, econômicas, estamos produzindo dados. Então, isso é muito importante de ter essa consciência que nós produzimos muito dados, e esses dados eles estão à margem. É isso que estamos marginalizados dessas ações do mundo, né? Então, além da tecnologia, da estrutura, dados é algo também ainda muito incipiente dentro da quebrada por diversos fatores. E tem muita conexão com coletivos culturais, com empreendedores, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo, não somente quantificar, né? A galera pode falar assim, beleza, então eu estou gerando, eu sei que desses dados eu vou ter 20 pessoas participando aqui do meu projeto. Então, ele tem uma informação sobre a quantidade de pessoas, de muito mais que isso, né? Então, qual que é o perfil, onde que ela mora, o que ela gosta, o que ela gostaria, para que serve o que aconteceu com a formação, com o evento, com a troca, o que tinha antes, o que foi depois. Tudo isso faz a gente olhar e entender qual que é o próximo passo. Para onde que a gente direciona a nossa energia a partir dessa análise de tudo que a gente produziu. É muito louco isso, porque às vezes a gente sempre vai fazendo, né, o Caio fala, a gente vai fazendo, e muito pouco, raramente a gente consegue parar e analisar o produzido para que a gente possa olhar para frente e acertar o percurso. Nas quebradas, normalmente é assim por várias questões. Então a periferia produz muito dados. E isso que a gente tem muito orgulho de fazer com vocês, eu acho que talvez sejamos aí um dos primeiros ou poucos a trazer essa pauta para dentro da quebrada e olhar o quanto é relevante a gente entender os dados que a gente produz, entender o tamanho da bagunça positiva que a gente está fazendo em nossos territórios por meio de nossas ações, para que a gente possa melhorar, possa contar essa história, possa buscar novos parceiros, possa melhorar nossa comunicação na internet, possa redesenhar o percurso, porque é isso, assim, os dados ele vai orientar a gente para que a gente não se apegue no percurso, mas sim que a gente se apegue na transformação, no objetivo principal que a gente quer chegar. O dado ele traz ele explica isso, né? Quando a gente consegue entender todos os dados que a gente produz, que a gente está movimentando, ele fala para você assim, você pode seguir para esse lugar, pode seguir por aquele, esse daqui não está dando muito certo, aquelas oficinas, aquela problemática, ninguém interagiu. Enfim, a gente começa a entender o que está dando certo, o que está dando errado, o que está faltando. Então, para os coletivos culturais, é muito importante. Vou trazer do caso, né, a banca, ela nasce em 1999 para fazer eventos de hip hop aqui na quebrada, em época que o Jardim Ângela era o lugar mais violentado do mundo por assassinato. Esse é um dado que a ONU trouxe na época. Só que a gente não tinha noção nenhuma, a gente vivia isso. A gente não tinha essa noção de que, nossa quebrada aqui ela é a mais perigosa do mundo, tá matando mais gente do que em guerras. A gente não tinha essa noção, a gente tinha a noção de sobreviver e se apegar em coisas positivas, né? No meu caso foi o rap e depois a cultura hip hop. E a partir desse entendimento de produzir relatórios, de fazer articulações, de escrever projetos, de pensar negócio, a gente foi criando e entendendo dados. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a problematizar o que era ser um empreendedor social de periferia, não existia informação nenhuma sobre isso. Ninguém se falava de inovação social, empreendedor social, nada de periferia. Não tinha, a gente pesquisava na internet para que a gente pudesse melhorar ou trazer algo que já tivesse acontecido para a gente pegar os aprendizados e começar a partir dali. Não existia, então a gente teve que produzir muitos dados. Deixa aqui um convite para quem está assistindo, que acesse o site
articuladoranip.com e baixe o relatório de 4 anos de atuação dentro desse campo de negócio de impacto de periferia. Ali tem um monte de dados que nós produzimos fazendo. A gente não partiu de uma estatística ou de um estudo prévio para que a gente pudesse chegar e fomentar o ecossistema de negócio de impacto de periferia, trazendo a periferia como um protagonista e potência. Não, a gente teve alguns parceiros igual a nós que acreditou na ideia e falou, putz, isso é importante, vamos fazer junto. E aí a gente foi fazendo e a gente foi gerando dados. Então, para fechar aqui, é algo que ainda precisa ser problematizado, há muitos dados, esses dados eles têm valores, tanto de conhecimento, valor econômico, e que a gente tem que ter essa apropriação dos nossos dados. É isso que o Caio falou, assim, tipo, mano, não dá mais para a galera vir de fora, chupinhar a gente, fazer ali várias perguntas, acessar vários documentos, depois eles começarem a usar os nossos dados para que acessem coisas, para que volte para a gente com uma parcela mínima de ações porque ele acessou aqueles dados. A gente tem que reverter isso, né? E os dados, assim, para encerrar, ele ajuda a gente a se conectar. Eu sempre falo que as pontes da cidade aqui em São Paulo, ela sempre serviu para separar a desigualdade, para o desenvolvimento, para separar as pessoas. Periferia, dormitório, do outro lado da ponte, trabalho, evolução e desenvolvimento. Os dados eles foram mostrando para nós que a ponte ela deve ser de mão dupla, ida e vinda, e que a gente que quer causar uma transformação, a gente se encontra no meio. Tá ligado? A gente se encontra ali no meio. E isso que é a beleza, né? Isso porque a gente desconstrói, a gente aprende, o outro lado desconstrói e aprende, e a gente passa, então, juntos a criar uma nova perspectiva de futuro para uma sociedade que está aí, como não precisa nem contextualizar o tipo de sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Mas é isso aí. É verdade. E é muito legal, assim, porque você comentou de toda essa história da NIP, vocês foram muito pioneiros dentro disso, né? De levar essas discussões, de coletar esses dados, de tudo que vocês desenvolveram aí em todos esses seus anos de atuação e que com certeza o Lab Jaca daqui a 10 anos vai poder contar todas essas histórias, vida longa, às duas organizações. A gente precisa fechar por aqui, mas queria agradecer o bate-papo. Vocês são duas pessoas super inspiradoras e que a gente consiga levar mais gente para essa discussão. Tanto a discussão de eu, enquanto empresa, organização, entender que os dados precisam ser criados dali dentro, chamar a galera das comunidades para eles criarem seus próprios dados, para levar todo esse conteúdo de educação para a periferia lá, para as comunidades ao entorno da ANIP e da banca. E a gente está super feliz. Quem sabe no próximo festival a gente conta todos os resultados para vocês. Obrigada, queridos. Até mais.